pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sou a Rose do canal Simplesmente Rose e estou aqui pela primeira vez, depois que eu me mudei de casa, né? E vim conversar um pouquinho com vocês, explicar para vocês por que eu parei de gravar. Eu parei de gravar, gente, porque eu estava passando por uma situação difícil, onde eu só falava que eu ia me separar e acabava que vocês nunca viam o resultado, né? Sempre falando que ia separar e é que para quem já se separou sabe que não é fácil a separação. Mas finalmente, gente, eu consegui me separar, né? Estou mudando em outra casa, o cenário é totalmente diferente do que vocês são acostumados a ver. E qualquer dia desse eu vou fazer um tour para vocês aqui na minha casa nova. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, graças a Deus, consegui me desligar daquele relacionamento tóxico que eu estava vivendo durante 13 anos e está sendo tudo novo para mim. Eu sei que as coisas não vão ser fáceis, né? Daqui para frente eu vou ter que ter muita coragem para seguir em frente e nunca mais voltar atrás, porque eu sempre voltei, gente. Eu me separei por 3 vezes e voltei por ter medo de enfrentar a realidade, de passar dificuldade, né, das coisas. Então eu sempre acabava voltando, mas toda vez que eu voltava, né, as coisas só pioravam, a falta de respeito só crescia. Então eu resolvi que agora, aconteça o que acontecer, eu não volto mais, porque não adianta, gente. Quando o casamento acaba, o respeito acaba, a confiança acaba, né? Não adianta a gente empurrar com a barriga um relacionamento que já está falido. E foi o que eu estava fazendo ultimamente. Eu estava tentando manter um casamento de aparência e é horrível. O sentimento acabou. Há muitos anos a gente vem discutindo, se magoando, se xingando, se desrespeitando moralmente. Então isso não me fez bem. Eu comecei a ter ansiedade, comecei um tratamento para ansiedade, os medicamentos caros, sabe? E eu senti que eu não estava bem. Ultimamente eu estava muito nervosa e a pessoa, né, que vivia comigo não tinha respeito com a situação da minha saúde. Então eu fui obrigada, gente, a tomar essa atitude drástica. Aliás, a atitude que eu já era para ter tomado há muito tempo e não tinha coragem por achar que o casamento a gente tem que manter ele, doa quem doer. Só, gente, que o casamento ele é feito por 2 pessoas. O casamento, uma pessoa só não consegue manter um casamento. O casamento é uma união de 2 pessoas, onde as 2 pessoas querem o mesmo objetivo, né? Querem lutar para estar junto. A pessoa que diz que se ama, que não sabe viver sem a outra. Mas como assim? A pessoa não sabe viver com a outra, que só sabe humilhar, maltratar, fazer pressão psicológica, sabe? Um relacionamento totalmente abusivo, onde a pessoa não tem vida própria, onde a pessoa não consegue ser. Eu não estava conseguindo ser eu estava sendo a outra pessoa e eu não conseguia viver a minha vida, eu não conseguia fazer as minhas vontades, eu não tinha vontade própria. Eu era como se eu fosse um boneco, que eu só podia fazer o que a outra pessoa queria. E ai de mim se eu errasse em qualquer coisa, a outra pessoa caía matando em cima de mim porque eu errei. Eu não podia errar também.
Eu tinha que fazer tudo como se eu fosse a outra pessoa, e se eu errasse qualquer detalhe, quando eu não estava perto dessa pessoa, ele ligava para mim, me xingava todinho, me esculhambava porque eu errei. Mas eu tentava ensinar para ele as coisas que eu sabia, para ele poder parar de depender de mim, porque eu sou ser humano, todo ser humano erra, eu também errava e erro até hoje, né? Nas coisas, todos nós erramos. A gente nunca sabe tudo, a gente vive cada dia um aprendizado, a gente aprende todos os dias, a gente aprende com o outro. Então eu vivi um relacionamento onde eu tinha que pensar pelo outro, respirar pelo outro, fazer tudo pelo outro, enquanto ele só ficava dando ordens. E aquilo foi acabando comigo. E ultimamente, o que mais deu força para me sair desse relacionamento abusivo foi a pessoa sair num dia e voltar no outro, 9 horas da manhã, saiu num dia à noite, 11 horas da noite, e voltou no outro dia, 9 horas da manhã, como se nada tivesse acontecido, dizendo que estava bebendo com um amigo e que passou a noite conversando com um amigo. Gente, eu sempre falei para essa pessoa que eu tô falando, gente, é o ex, tá? O ex-marido. Eu sempre falei para ele que eu tolerava tudo, menos a traição. Por que eu não tolero traição? Porque quando eu estou com uma pessoa, eu respeito essa pessoa aonde quer que eu vá. Eu posso sair daqui do Brasil para os Estados Unidos e para qualquer lugar do mundo, que eu vou respeitar a pessoa que está do meu lado. Eu acho que se a gente resolver viver junto, é porque a gente tem que respeitar o outro, não importando a distância. E essa pessoa simplesmente começou a sair, chegar de manhã em casa, outra vez saiu, chegou 5 horas da manhã e aquilo já começou a virar uma rotina. A primeira vez eu tive uma conversa e falei, né, que eu não iria aceitar a segunda vez, mas logo em seguida aconteceu a segunda vez. Então a gente já estava num relacionamento que não estava bom nem para mim e nem para ele, só que ele não queria separar. Ele queria continuar naquele casamento de fachada, de mentira, aquele casamento de faz de conta. E, contudo, o meu sentimento por ele acabou, eu não sentia mais nada por ele e não havia necessidade de a gente continuar junto, porque foram 13 anos de luta para tentar mudar a pessoa, conversar, falar, fulano, para com isso, para de agir dessa forma, para de beber. Aí a pessoa vai e bota um bar, onde bebe mais do que os fregueses, fica com a língua enrolada e deixa todo mundo, todos os fregueses entrar no bar e se servir como se estivessem na casa deles. E isso começou a me fazer mal, porque não havia respeito entre o dono do bar e os fregueses. Virou tipo casa de mãe Joana. Ele saía para entregar bebida, já bêbado, e ficava lá ajudando as pessoas a beber. Quando voltava, e deixava o bar por conta dos fregueses, onde cada um se servia como queria, pagava se quisesse, e aquilo ali virou uma rotina. Eu me afastei. No começo eu quis ajudar, fiz de tudo para ajudar, mas infelizmente eu ficava no bar sozinha e ele ficava bêbado no meio dos fregueses, então não deu certo.
Uma pessoa que bebia muito, não me deixava descansar à noite. Eu não podia dormir. Gente, eu fiquei um mês sem dormir, dormindo com essa pessoa. Ele não dormia e não deixava eu dormir, porque ele era diferente. Pessoas quando bebem, elas dormem. Essa pessoa não dorme. Não dorme. Ficava a noite toda me atormentando, como um zumbi. E eu não descansava, eu comecei a ficar muito nervosa. Gente, eu tô morando aqui em Colatina, é um lugar muito quente mesmo. Ó, eu tô suando, acabei de tomar um banho, eu tô aqui suando. Mas enfim, gente, o meu relacionamento acabou há muito tempo, só faltava separar. E eu resolvi isso. Agora eu estou só, graças a Deus, gente, eu estou dormindo, a minha mente está descansando. Eu ficava tão nervosa que eu estava a ponto de enlouquecer, de tanta pressão psicológica, muita cobrança, eu era muito presa, eu não podia sair sozinha, eu não podia ir nos lugares que eu precisava ir, eu não podia nem resolver os meus problemas, eu tinha que resolver só o problema da pessoa porque ele ia junto. Quando eu precisava de resolver os meus problemas, eu não tinha ninguém para ir comigo, eu não podia ir, porque a pessoa não me dava condição para eu ir sozinha e nem me levava. E quando me levava, me xingava o tempo todo, me cobrava o tempo todo. E chegar, por exemplo, eu queria ver minha mãe. Uma vez na vida eu ia ver minha mãe com ele. Ele chegava, é 1 hora para chegar na casa da minha mãe, de Aracruz até Colatina. E ele chegava, sentava e olhava em volta e falava: vambora que eu preciso abrir o bar. Não me deixava sozinha. Quando eu ia sozinha, porque a gente estava brigada, eu aproveitava o momento que a gente estava brigada e ia ver minha mãe. Só que eu não podia ficar, o máximo que eu podia ficar era de um dia para o outro. E quando ele desconfiava que eu ia ficar mais de um dia, ele ia me buscar. Então, gente, foi difícil. Eu lutei muito para ficar com essa pessoa, mas infelizmente o respeito acabou, a consideração da parte dele nunca existiu por mim. Era uma pessoa que fazia abuso comigo, abuso de todas as maneiras. Então, eu achei melhor, enquanto eu estou com saúde, enquanto eu estou podendo lutar com minhas próprias pernas, dar um basta nessa situação. E é isso, gente. Hoje eu estou aqui dando uma explicação para vocês. Sim, eu consegui me separar daquele relacionamento abusivo. E uma coisa que eu digo para as meninas, para as mulheres, para as garotas que estão começando um relacionamento: gente, todo relacionamento abusivo, ele dá sinais antes de se tornar um casamento. Só que a gente fica tão eufórica achando que a gente encontrou a pessoa certa, que a gente só vê o lado bom. E quando a gente acorda, a gente está casada com um abusador. O abusador psicológico, ele faz a gente se sentir culpado por ele estar maltratando a gente. Ele maltrata a gente de todas as maneiras, fingindo que não está fazendo nada e perguntando: o que eu fiz? O que eu fiz? Conversa comigo, ele falava, conversa comigo, mas não me ouvia. Eu conversava com ele como se eu fosse a mãe dele. Dava conselho, eu falava: do jeito que tá, não vai dar pra gente continuar. Você está destruindo a sua família. Você vai acabar sozinho. Para de beber, sabe? Me trata com mais consideração, porque você me trata como se eu fosse um lixo dentro dessa casa. E eu te ajudo muito, eu te ajudo em tudo que você precisa, e eu não faço nada para você com má vontade. Eu sempre faço as coisas para você com carinho, porque eu me sinto na obrigação de te ajudar. Só que eu gostaria que você se sentisse a mesma coisa para mim, a mesma consideração por mim.
Sabe, a gente tem tudo para ser feliz. Só que você está jogando o seu relacionamento fora porque você é muito abusado. Você é um homem que quando bebe você se torna uma pessoa muito escrota, muito sem caráter, muito sem pudor. Isso me faz mal, sabe? Isso me faz muito mal. Muda. Se você quer continuar comigo, mude, por favor, mude. Porque eu também não tenho intenção de me separar. Mas do jeito que está acontecendo, eu vou ser obrigada a me separar de você. E eu sei que se eu me separar de você, você vai atrás de mim. Você vai atrás de mim. Pra que você não tenta resolver isso enquanto nós estamos juntos? Pra você não ficar depois fazendo papel ridículo de ficar atrás de mim, dizendo que mudou, que vai mudar, que eu sou a mulher da sua vida, que você não sabe viver sem mim. Eu já conheço você, as suas ladainhas de trás para frente, eu já sei de cor. Todas as suas artimanhas. Quando você vê que a coisa está difícil e que eu vou embora, você se finge de doente, você finge que está passando mal, começa a falar que vai até fazer coisa contra a sua vida, para fazer pressão comigo, para eu me sentir culpada da sua dor, sendo que quem está sendo a mais que está sentindo mais dor sou eu. A minha autoestima está lá no chão, você só me trata mal, você me despreza e você me põe defeitos. Agora, por ultimamente, deu em me chamar de velha. Você tá velha. Você vai me separar de mim? Você tá velha para isso. Realmente, eu não sou nenhuma novinha, não. E é por isso que eu estou me separando de você. Porque eu não sou novinha e eu não tolero essas coisas que quando eu era novinha eu não tolerava. Então agora, depois que eu estou velha, eu também não estou a fim de tolerar abuso de homem nenhum. Então é isso, gente. Eu sempre fiz vídeo falando pra vocês que eu estava passando por uma situação, que eu precisava me separar e que eu ia me separar. Mas foi uma luta, gente, porque a separação não é fácil para ninguém. Mesmo que você não sinta nada pela pessoa, a separação é dolorida. E eu dei graças a Deus no dia que eu saí, que eu já tinha arrumado tudo, gente, para sair. Inclusive carro, arrumei casa, arrumei carro. Fiz tudo sem ele saber. Porque eu tenho certeza que se ele soubesse, ele ia fazer um drama, uma pressão tão grande para eu não sair, que eu não ia ter coragem de sair, porque eu sou muito boba. Eu achava que eu tinha que ficar com ele para ele não sofrer, sendo que eu estava sofrendo. Todos os dias eu escrevia, hoje é quinta-feira, está acontecendo isso, isso, isso. Eu vou até pegar um caderno e vou ler para vocês os últimos dias que eu passei lá, eu fiquei escrevendo. Aconteceu isso, isso, isso. Teve um dia, gente, estava quase perto de eu ir embora. Ele acordou de manhã, nós passamos a noite, ele olhando para minha cara. E eu ficava assim, aflita, né? Porque, poxa, um cara olhando para sua cara a noite toda, não dormia, porque ele bêbado, ele não sentia sono. Ele tem insônia, e eu passei a ter insônia também, por causa da ansiedade. E ele passava a noite toda olhando para mim com o olho parado. E eu ficava assustada, gente, só que eu não demonstrava para ele, mas eu ficava muito assustada. E no outro dia ele acordava todo ignorante, xingando aqueles nomes feios, sabe? Aqueles nomes, desgraça, demônio, capeta. Você pensa que você vai me vencer, mas você não vai me vencer. Mas era comigo, ele falava tudo alto, só que ele não tinha coragem de falar pra mim diretamente. Ele xingava o vento, mas eu sabia que era comigo, porque ele ficava, mesmo ele sabendo que eu não sentia nada por ele, ele queria ter intimidade comigo. Antes, quando eu era bobinha, eu deixava, porque eu achava que eu era obrigada a aceitar. Mas depois eu fui aprendendo que não é porque eu era casada com ele que ele podia abusar de mim. Ele podia ficar comigo sem que eu quisesse, sem que eu aceitasse. Mas antes de saber isso, eu deixava porque eu achava que eu era obrigada
Apesar das humilhações, dos abusos dele, eu tinha que aceitar ele a ter intimidade comigo por eu ser esposa dele. Quando eu descobri que eu não era obrigada a isso, já era tarde. Mas, graças a Deus, agora eu consegui, estou livre. Eu espero que ele arrume uma pessoa que ele goste, uma pessoa que goste dele do jeito que ele é, sabe? Eu vivi durante 13 anos com ele, mas apesar de parecer, né, que eu vivi uma vida de rainha, eu não vivi uma vida de rainha. Eu ajudava ele muito, tudo que ele conquistou, eu estava do lado dele, ele me privou de tudo para ter tudo que ele tinha para ele, tanto é que não tem nada no meu nome, tudo no nome dele. Carro, casa, tudo no nome dele. Todos os bens eram no nome dele, nunca teve nada no meu nome. Então, eu não me achei na obrigação de ficar num casamento desses, onde eu só tinha que trabalhar para botar dinheiro no bolso dele, enquanto ele não deixava eu tocar em nada. Ele falava que era nosso isso, nosso aquilo, mas é só de falar, porque quando eu precisava até de usar o carro, se eu não tivesse condição de pôr gasolina para ele me levar onde eu precisava ir, eu não ia, ele não me levava. Aí depois eu comprei o meu carro, né? Comprei meu carro e eu botava gasolina e tudo. Peraí, gente, uma pausa. Aí, gente, eu botava gasolina no meu carro e pedi ele só para dirigir para mim. Como vocês sabem, eu ainda estou tirando minha carteira, não terminei ainda. E ele reclamava do mesmo jeito. Aí ele já reclamava porque ele tinha preguiça de dirigir para mim. E era assim, gente, tudo que eu pedia a ele para ele me ajudar, ele sempre me virava as costas. Era como se eu fosse uma mulher sozinha. Ele tinha esposa para ajudar ele, mas eu não tinha marido para me ajudar. Uma vez que eu levei um golpe da autoescola, que eu até fiz um vídeo para vocês, e pedi a ele para ir comigo lá para poder ver se eles me devolvessem o dinheiro. Ele simplesmente falou para mim: eu não vou com você porque eu não mandei você se matricular em autoescola. Gente, eu me matriculei na autoescola com o meu dinheiro, porque ele não quis pagar para mim. E ele me jogava na cara, porque ele pagou o meu curso de enfermagem. Mas ele pagou meu curso de enfermagem porque eu falei para ele: olha, se você não pagar o meu curso de enfermagem, eu não fico com você, vou me separar de você, porque eu tenho um marido que não me ajuda com nada. E aí me separei dele. Quando eu tinha 8 meses que eu estava fazendo o curso de enfermagem, que o curso foi 1 ano e 8 meses, ele fez eu ir lá no curso e cancelar minha matrícula. E eu era apaixonada para fazer esse curso. Era um sonho que eu estava realizando na minha vida depois de anos, que desde jovem que eu tinha vontade de fazer esse curso. Eu já fiz esse vídeo para vocês falando sobre isso. E eu estava realizando um sonho depois de muitos anos. E ele fez eu ir lá e cancelar a matrícula, porque ele decidiu que ele não ia pagar mais. E eu já estava com 8 meses fazendo o curso. Fui lá chorando, sabe? Fui lá chorando para cancelar. E cancelei, só que eu fui embora para casa da minha filha na época. Fui embora e ele ficou me ligando, indo atrás de mim, falando que era para mim voltar, que ele pagava o curso. Eu queria muito fazer aquele curso, realizar esse sonho na minha vida. Então eu fiz ele prometer: você promete que você vai pagar? Vou pagar. E você não vai me jogar na cara? E ele prometeu que não iria me jogar na cara, pois ele me jogou na cara. No começo, quando eu voltei, ele pagava reclamando e jogava na cara. E eu aqui me senti muito mal, porque eu sabia que eu trabalhava para ele, eu tinha o direito dele pagar esse curso para mim. E ele pagou o curso, mas os materiais didáticos do curso eu tive que comprar, porque nesse curso que eu fiz eles não davam nada. Eu tive que comprar tudo, eu tinha que pagar a passagem do meu bolso. Então eu fui trabalhar na casa
da cunhada dele, de doméstica, para poder arrumar o dinheiro para comprar os cadernos, os materiais, as apostilas, as roupas, os sapatos, tudo eu tive que comprar. E como lá onde eu morava em Aracruz não era bom de serviço para mim, porque eu não tinha formação nenhuma, não tinha profissão, e quando a gente trabalhava na casa dos outros, não pagava o que a gente merecia, pagava o que eles queriam. Mas eu trabalhei porque eu precisava comprar minhas roupas brancas, eu precisava comprar meu sapato, minhas apostilas. Então eu trabalhei na casa da cunhada dele. Fui muito humilhada, sabe, por trabalhar na casa da cunhada dele, porque a cunhada dele achava que ela estava me humilhando porque eu estava sendo doméstica dela, porque ele não precisava que eu fizesse isso. Ele tinha condição de me dar tudo do curso, só que por má vontade, para eu desistir do curso, ele fez isso. Mas eu segurei firme, eu trabalhei na casa da cunhada dele e terminei meu curso. Inclusive, no final das contas, a cunhada dele me dispensou porque ela fez uma cirurgia, essa cirurgia para tirar barriga, botar peito. Enquanto ela estava acamada, ela me tratou bem. Depois que ela melhorou, ela me deu um pé na bunda e não queria me pagar. Eu tive que discutir com ela discutindo comigo por telefone, dizendo que já tinha me pago, que eu tinha pego dinheiro adiantado com ela, e não era verdade. Ela não queria me pagar, gente. Eu estava trabalhando para ela por R$ 250 por mês e ela ainda não queria me pagar. Acabou que a gente ficou de mal, porque eu trabalhei muito e trabalhei com vontade na casa dela, porque eu precisava. E ela acabou dizendo para todo mundo que eu abandonei ela, sendo que foi ela que me mandou embora, mas isso aí é outra história. Ele ia muito falar de mim com essa cunhada dele, falava mal de mim com ela, tudo que acontecia dentro da nossa casa ele ia lá contar para ela, e ela ficava sabendo de tudo. Então, gente, foi muito triste. Agora eu estou começando a me erguer, estou começando a melhorar, estou começando a me acalmar psicologicamente, porque eu estava assim, a ponto de sair gritando, sem rumo, de tanta coisa que esse homem fez para mim. E na frente das pessoas ele dizia que eu era a mulher da vida dele, que ele me amava, que ele não sabia viver sem mim. Mas ele só me tratava mal, nós dois juntos dentro de casa, ele só me tratava mal, me fazia me sentir a pior pessoa do mundo, e eu ainda me sentia culpada por ele estar me maltratando. Por isso eu estava ficando doente. Então eu resolvi dar um basta nesse relacionamento. E a vida que segue, né, gente? Infelizmente eu não sou a única mulher que está passando por isso. Eu sei que tem muitas mulheres aí que não têm coragem de se separar de um relacionamento abusivo. Tem mulher, inclusive, que até é espancada, né? E fica ali aguentando tudo, simplesmente por depender desse homem financeiramente. Gente, a gente tem saúde, a gente tem vida, tem força. A gente pode trabalhar em qualquer serviço, não importa que seja em casa de família, não importa que seja de varrer rua, não importa que seja de catar latinha, de catar papelão, mas não deixa, gente, não deixa homem nenhum abusar de vocês, não, porque isso traz uma situação muito difícil para a sua saúde no futuro, né? E fora os tempos que você perde ajudando uma pessoa que não merece ajuda sua, que você faz aquela pessoa se erguer, ter tudo, né, conquistar tudo para ele, e no final das contas ele achar que você não tem direito a nada que é dele, porque tudo que ele conquistou foi com o dinheiro dele, mas foi te privando de te dar uma roupa, de te dar um calçado, de pagar um plano de saúde para você, sabe, de pagar inclusive uma internet para você. Foi privando você de tudo, ele fez tudo só para ele. Então você também tem direito, sendo esposa dele, você tem direito em tudo que ele conquistar para ele, é seu também. Só que tem muita mulher que acha que não, ele fala que é dele, igual eu sou assim. Inclusive os móveis de casa. Eu podia ter limpado a casa, mas eu não fiz isso, sabe por quê? Seria um motivo para ele vir atrás de mim.
porque ele é muito apegado a tudo que é dele, tudo que ele comprou com o dinheiro dele, ele diz que é dele, não é meu. Dentro de casa era assim, eu comprei uma televisão, é minha, ele comprou um rádio, o rádio é dele, porque foi ele que pagou. A televisão é minha, porque foi eu que paguei. A gente vivia assim dentro de casa, dividido. Ele não era nada nosso. Era nosso assim, quando ele falava que era nosso, mas eu não podia tocar em nada que ele comprava com o dinheiro dele. E inclusive, como há muito tempo a gente não estava vivendo bem, eu comprei cama de casal, eu comprei televisão, inclusive a televisão do quarto e da sala foi eu que comprei, com meu dinheiro paguei, porque a nossa televisão queimou, ele botou no conserto, o cara consertou e sumiu com a televisão, ele deixou pra lá, eu fui lá e comprei a televisão, botei na sala. E depois eu fui e comprei a televisão, botei no meu quarto, com meu dinheiro, porque se comprasse com o dinheiro dele, eu não poderia ter trago a televisão quando eu saí. Inclusive, ele até queria segurar minha televisão do quarto, eu não deixei porque eu achei desaforo, ele nunca me deu nada, por que eu ia, né? Tudo que ele fazia na casa, ele fazia porque a casa era dele. Inclusive, vocês viram o vídeo eu pintando casa, eu pintando teto. Eu fazia tudo na casa, eu decorava a casa, botando papel de parede. A casa era muito bonita, mas era eu que fazia tudo. Quando eu botava cerâmica no chão, era eu que rejuntava para poupar dinheiro no bolso dele. Eu pintei o teto para depois do Natal, porque o teto estava muito velho, estava feio. Ele comprou o material, eu que pintei o teto. Eu pintei as paredes, tem tudo gravado. E ele nunca me tratou bem por eu fazer o bem para ele. Aquilo ali, se ele fosse pagar um profissional para fazer, era 300, 400 reais para pintar, para rejuntar, 250, e olha lá, dependendo porque eles cobram por metro quadrado. E eu não cobrava nada, e ele sempre me negava tudo, até uma passagem de ônibus esse homem me cobrava, sabe? E era muito triste você viver casado com uma pessoa que acha que não tem obrigação com você, que não tem que cuidar de você. Eu vivi durante 13 anos como se eu fosse sozinha. Tudo que eu queria eu tinha que correr atrás. Porque se eu dependesse dele, eu não teria nada. Até roupa, calçada, essas coisas, ele não me dava não, gente. Aquela vida lá que eu vivia, naquela casa bonita, era tudo aparência. Aparência e nada mais. Então eu cansei de viver de aparência. Eu prefiro ter meus pés no chão. Porque quando ele me conheceu, eu já tinha minha casa própria, eu trabalhava fora, eu criei 2 filhos praticamente sozinha, com a ajuda de Deus. Então eu não sei nem por que eu tolerei tantos anos um homem que me maltratava, que me humilhava, que me botava abaixo dos cachorros, só porque ele me dava comida e casa para morar, como se ele tivesse me pego no meio da rua, como se eu fosse uma andarilha que ele pegou na rua e botou dentro da casa dele. Não era por aí. Eu sempre trabalhei, apesar de não, antes de conhecer ele, eu não tinha profissão, porque eu não tinha condição de pagar um curso técnico, meus estudos. Inclusive, eu terminei meus estudos depois que eu fui viver com ele, porque como a gente não tinha filho pequeno, eu podia sair para estudar. Ele no começo ele até me proibiu durante 4 anos de eu estudar, porque ele falava que eu ia atrás de namoro na escola. Uma mulher já de idade ia atrás de namoro em escola. E ficou 4 anos sem deixar eu estudar, mas depois eu enfrentei, estudei, terminei meu ensino médio. Depois que eu terminei meu ensino médio, eu pedi ele para pagar meu curso. Foi uma luta. Sofri muito naqueles pontos de ônibus tarde da noite, porque ele não queria me buscar quando tinha greve de ônibus. Os maridos das outras meninas que estudavam comigo iam no maior amor buscar as esposas, e o meu e quando ia me xingando, reclamando que eu estava fazendo besteira, que aquilo ali não era para mim, que aquilo ali era para mulher mais nova, que eu estava fazendo aquilo, mas aquilo ali não era para mim, que eu já estava velha para aquilo, sabe? E eu fui até o fim. Até que eu encontrei uma amiga minha, que eu conhecia há muitos anos, que morava lá em Aracruz. Aí acabou meus problemas, quando eu não podia ir para casa, eu dormi na casa dessa amiga. E era assim, gente, eu não podia conversar com ninguém, eu não podia sorrir para ninguém. Quando eu conversava, sorria, ele ficava me vigiando, fazia cara feia. Quando eu estava trabalhando no baile, ficava com medo de eu ficar
dando confiança, parecia que ele não me conhecia. Ele já me conhecia. Eu não entendi a desconfiança, eu nunca dei motivo para ele desconfiar de mim. Sempre respeitei muito, sabe? Apesar de tudo, eu nunca faltei com respeito com ele. Tive oportunidade de trair, nunca fiz, porque não é da minha índole trair homem. Desde o momento que eu estou casada, eu sempre respeitei a pessoa que está do meu lado. Mas mesmo assim, gente, e com esse negócio de baile, começou a beber de novo, bebia muito, sabe? Eu já peguei mulher se esfregando nele dentro do bar, não falei nada, não briguei. Simplesmente eu falei com ele que eu vi, mas não, pra mim tanto faz, porque a gente já não estava vivendo bem mesmo, então pra mim foi indiferente. Eu vi as mulheres se esfregando nele, eu via ele, né, gostando, eu não ligava não, gente. E porque quando o relacionamento acaba, a gente não se importa com a pessoa mais, a gente não tá nem aí se ele tá se esfregando, se ele tá traindo a gente. Só que eu falei com ele que o dia que ele me traísse, esse dia ia ser o último dia que a gente vivesse, estava junto. E infelizmente eu descobri que ele estava me traindo. Talvez ele estava me traindo até mais vezes, só que eu descobri foi nesse dia que ele chegou às 9 da manhã, que ele saiu com um amigo e foi aí para aqueles os barzinhos que tem beira de esquina e ficou por lá a noite toda. Chegou às 9 horas da manhã como se nada tivesse acontecido. E eu preocupada, e ele levou meu telefone, não sei porquê, mas levou meu telefone. E foi isso, gente. Acabou, eu me separei. Vida nova, vida que segue. Eu espero que ele encontre uma pessoa que aceite ele do jeito que ele é, porque diz que a pessoa não muda, né? A gente pode lutar com a pessoa mudar, mas ela não muda se ela não quiser. E é isso aí. Eu espero que ele seja feliz, que ele consiga superar, né? Porque eu tô tentando mesmo. Agora eu só preciso de um trabalho, né? Graças a Deus eu tô bem. Estou perto da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Eu estou muito bem, estou me sentindo muito segura, porque eu estou perto da minha família, finalmente. Família que eu não podia nem receber na minha casa. Gente, nem telefone eu poderia atender da minha mãe, do meu filho, dos meus irmãos, porque ele ficava achando que algum homem me ligando. É uma pessoa tão ignorante que eu acho que como que eu ia atender telefone de homem dentro de casa com ele junto? Eu acho assim que quando a mulher quer fazer as coisas erradas, ela não faz assim, as claras. Eu, pelo menos, nunca senti necessidade de trair ele, mas ele não confiava em mim, sendo que quem merecia que eu não confiasse nele era ele. Mas enfim, gente, vou terminando por aqui, já falei demais, mas eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor tudo o que aconteceu, como foi, sabe, desde o começo até hoje, tudo que eu aguentei. Isso aqui é só um esclarecimento para vocês, que eu já tinha feito vídeo falando que ia me separar, e agora finalmente eu me separei. Sim, eu estou só, né? Graças a Deus. Estou só não, eu estou com Deus, porque Deus é minha única companhia. E eu estou muito feliz por estar só com Deus. E daqui para frente eu não pretendo mais arrumar ninguém, pelo menos enquanto eu estiver tão ferida, tão machucada, enquanto essas feridas não cicatrizar, eu não pretendo arrumar ninguém. E outra, casamento para mim está fora de cogitação. Eu prefiro viver só do que mal acompanhada. Às vezes tem muitas mulheres vivendo independente, trabalhando, pagando suas contas, sozinha, criando seus filhos, arruma um homem para maltratar. E aí ela se lembra de quando ela era sozinha, como ela era feliz, como ela era tranquila, chegava em casa, fazia comidinha para as crianças e não tinha ninguém para perturbar, ela descansava quando ela podia. E quando você arruma uma pessoa que não gosta de você, que só quer te aproveitar de você para crescer na vida, para usar as suas forças, a sua saúde, para acabar com tudo que você é, aí você se arrepende tanto. Então é o que eu digo, antes só do que mal acompanhado. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente, vida que segue.
vamos trabalhar, levantar a cabeça e, se Deus quiser, bola para frente, porque a vida continua, né? E se Deus quiser, daqui para frente, sem pressão psicológica, sem relacionamento abusivo, sem ser humilhada por ninguém, né? Porque a gente que é acostumada a lutar, a guerrear para ter uma vida melhor, a gente não consegue ser derrotado, né? E Deus na frente, sempre. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu sou do canal Simplesmente Rose, trazendo aqui para vocês um esclarecimento. Estou separada, sim. Estou muito feliz. Até a próxima. Fiquem com Deus. Dê o seu like, comente alguma coisa, o que vocês acharam. Me desculpa, gente, pelo vídeo ter ficado tão longo, mas eu precisava falar com vocês. Tchau. Fiquem com Deus.